Olá, seja bem-vinda. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas são para te ajudar a recuperar o seu casamento, mesmo que ele esteja à beira do divórcio. E esse programa é o Amor Está no Lar. É justamente para isso, para você conseguir entender em que nível está o seu casamento e mesmo se ele estiver à beira do divórcio, você consegue sim recuperar. E cada dia a gente traz aqui um tema que eu percebo que as mulheres e os homens também têm problema no casamento, têm dificuldade de compreender. E hoje a gente vai falar de um tema que ele é um mito, mas é uma coisa que muitas pessoas acreditam, que é que o marido ou a mulher, ele precisa sentir ciúmes para demonstrar amor. Então as mulheres falam, o meu marido ele não sente mais ciúmes de mim, por isso que eu acho que o amor acabou. Thor tá tomando água aqui? Peraí, vou tomar água igual ele. Tá com sede, hein, Thor? Então é assim, a gente tem esse pensamento de, meu marido ele não sente ciúmes de mim, então eu acho que ele não me ama mais. Ou então, eu não tô sentindo mais ciúmes do meu marido, então eu acho que eu não amo mais ele. Então a gente tem esse entendimento, só que isso é um mito, isso não podia ser mais mentira e hoje eu vim aqui para desmistificar, para trazer para vocês o entendimento do porquê isso é uma grande inverdade. Pra gente começar a falar sobre isso, primeiro a gente precisa entender o que é o ciúmes. O ciúmes é quando você tem a impressão de que você tem posse de algo e que quando você se sente ameaçado em perder esse algo, você tem alguns sentimentos de medo, de insegurança. Então, quando a gente pensa num casamento, se o seu marido ele tem a impressão de que ele tem posse, de que ele tem controle sobre você e ele se vê ameaçado de alguma maneira, e seja por qualquer circunstância, se ele se sente ameaçado de te perder, de perder o controle sobre você, de perder a posse sobre você, aí ele começa a ter esses sentimentos de medo e insegurança. E quais são os prejuízos, quais são os problemas desse medo que ele sente de te perder, desse senso de posse sobre você no seu casamento? O problema é que quando você tem esse estado de ciúmes e que você tem esse tipo de sentimento, começam a aparecer manifestações, comportamentos relacionados a esse sentimento. E quais são essas manifestações? A gente tem a desconfiança. O seu marido ele começa a desconfiar muito de você e aí com essa desconfiança vem aqueles pensamentos, aquelas ideias, aquelas imaginações atormentadas, aquelas ideias obsessivas de infidelidade. E o que ele começa a fazer? Ele precisa entrar numa busca incessante para saber se aquela suspeita de infidelidade ele vai confirmar ou ele vai descartar. Então ele entra numa busca para conseguir descobrir isso. Então a pessoa que ela tem esse ciúmes patológico, ela entra nessa obsessão mesmo de buscar compreender se ela tá sendo enganada, se ela tá correndo o risco de perder aquela posse dela. E aí vem as acusações, aí vem as agressões, as perseguições. Então o marido ele entra naquela busca por rituais de verificação que a gente chama, né? Que aí vasculha celular, vasculha bolsa, cheira até roupa. Então, o que acontece? O marido, ele começa a ter uma distorção da realidade. E quando ele tem essa distorção da realidade, até uma amiga sua, uma amiga querida, uma amiga que você gosta muito, ele começa a ver como uma ameaça de te perder. Então, olha o tanto de manifestação que esse ciúmes ele pode trazer, que essa sensação de posse ela pode trazer no seu relacionamento. E quando começa com essa distorção aí de ideias, de realidade, você acaba perdendo a sua autonomia. Porque, por exemplo, você tá numa festa familiar com seus primos, rindo, conversando. A posse dele, o sentimento de posse dele é tão grande que por mais que você esteja bem, por mais que você esteja feliz, esteja rindo ali com outras pessoas, ele se incomoda.
Por que que ele se incomoda? Porque é como se as outras pessoas, olha a distorção da realidade, as outras pessoas, elas fossem capazes de fazer você mais feliz do que ele faz. Então, olha só, tudo isso que eu falei pra vocês, olha só esse tanto de manifestação aí que existe relacionado aos ciúmes. E eu te pergunto, onde que você viu amor? Em tudo isso que eu falei. Em todos esses fatos, né, essas situações e essas manifestações reais que acontecem no casamento, e quando acontece, né, esse tipo de ciúmes, onde que você vê amor aí? Porque o amor, ele não é um ajudar o outro, é um querer o bem do outro. Não tem amor, entendeu? Então, como que a gente pode achar que quanto mais ciúmes, mais amor? Então, é isso que eu tô provando aqui pra vocês. Não é amor. Isso daí é possessão, é um sentimento de posse que ele tem sobre você. E isso faz com que você perca a sua autonomia, a sua identidade. Faz com que você deixe de se relacionar com as pessoas que você gosta só porque você acha que o outro te ama. Aí você pode falar assim pra mim, Carol, mas então é errado eu sentir ciúmes? Eu não posso sentir ciúmes? O que eu faço com meus ciúmes? Não é errado sentir ciúmes, desde que esse ciúmes ele seja manifestado como zelo, como cuidado, e não como uma perda sua de autonomia. Aí sim, eu não tô falando que o seu marido, ele tem que te deixar ao léu. O meu marido, ele não liga mais pra mim. O que eu tô dizendo é que não é esse tipo de ciúmes, com sintomas possessivos, que vai fazer com que você consiga dizer se seu marido te ama ou não. Outros comportamentos dele, sim, vão dizer isso. Mas não é a falta desses ciúmes que vai dizer se ele te ama ou não. Tá? Então, é saudável, né, você ter ali um nível de zelo e de cuidado, desde que você não interfira na autonomia do outro, na autonomia do seu marido, certo? E aí, por que eu quero que vocês estejam presentes para isso? Porque quando esse cuidado e esse zelo, ele não existe mais, quando você percebe essas manifestações de ciúmes possessivos, isso é um grau de atenção, você precisa se atentar a isso. E como ele tem esse problema, ele tem essa dificuldade, você como esposa tem que orientar. Você como esposa tem que mostrar pra ele que existe 1001 maneiras dele manifestar amor por você, e essa que ele tá achando não é uma delas. Então você tem que ajudar ele. E se preciso, procure a ajuda de um profissional, se o seu marido tem esse tipo de sintoma, esse tipo de comportamento. E o mesmo pode acontecer com você. Então, por exemplo, e se você se visse nesse cenário em que você é a detentora desse sintoma de posse, dessa necessidade de achar que o seu marido é sua posse, você tem uma série de comportamentos desses, pensa agora como que ele não se sente aprisionado quando você faz com que ele deixe de, por exemplo, se divertir com os amigos, porque você acha que ele se diverte mais com os amigos do que com você. Você tá querendo o bem-estar dele quando você pensa assim? Não. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que quando você também tem esse tipo de ciúmes possessivo, você traz esse sentimento pro seu marido de aprisionamento, certo? E aí, como que a gente desmistifica tudo isso relacionado aos ciúmes? Tem vários temas, né, em que a gente acredita que é verdade e que não é. Um deles é quando você para e pensa, nossa, eu não sinto mais ciúmes do meu marido. Será que eu não amo mais ele? Então, as pessoas têm esse entendimento dos ciúmes que, por exemplo, se você não tá sentindo mais ciúmes do seu marido, eu acho que eu não amo ele mais. Isso não é verdade. Sabe o que pode estar acontecendo com você? Você tá ocupando a sua cabeça e você tá dando espaço que antes você tinha com esse tipo de ciúmes, que agora você já sabe que não é uma manifestação de amor. Você ocupava o seu tempo com esse tipo de ciúmes, e agora, se você estiver passando por uma situação, por exemplo, no seu
no seu trabalho, na sua carreira, em que você se sente pressionada no trabalho, em que você não tá se dando bem com o seu chefe, ou que você tá frustrado por uma promoção que você não teve. Se você tá com algum problema interno, algum problema pessoal, seja na sua família, você perdeu um ente querido, ou você tá com algum familiar seu que tá com uma doença, alguma coisa assim, você tá, não significa que você deixou de ter ciúmes e por isso você não ama mais o seu marido. Isso significa que você está ocupando a sua cabeça e ocupando o seu tempo com algo que tá te fazendo aí ter que resolver, ter que tomar uma ação para resolver. E você não tem mais tempo de ter esse tipo de ciúmes. Entende? E isso pode acontecer também quando você está se desenvolvendo. Às vezes você começou um processo de desenvolvimento ou você está super focada no trabalho, batalhando ali por uma promoção, em que você não tem mais tempo para ter essas crises, esses episódios de ciúmes. Não significa que você deixou de amar seu marido. Aí as pessoas começam a pensar, é porque agora eu tô crescendo, e aí talvez ele não seja mais pra mim, e aí a ideia vai indo, e aí você acha que tudo isso significa que você não ama mais seu marido. E não é. Por exemplo, na maternidade, quando você tem muito essas crises de ciúmes, e aí o seu filho nasce e a gente sabe que, né, a maternidade a gente tem uma dedicação muito grande, que a gente precisa se empenhar, a gente ocupa o nosso tempo com isso e às vezes você pensa, agora eu acho que eu não amo mais ele porque eu não sinto mais ciúmes dele, entendeu? Mas não é, você tá ocupando o seu tempo com seu filho. E sabe o que acontece que é um agravante? É quando você tá com uma insatisfação no seu casamento ele não tá legal, e aí você associa essa insatisfação com achar que por você não ter mais episódios de ciúmes, você não ama mais ele. E quando você associa a esses dois a sua falta de entendimento do que é o amor. Porque se você reduz o amor a só um sentimento, a só um estado que você tá naquele momento ali, naquele cenário que você se encontra, se você acha que isso é o amor, esse sentimento, aí você faz o combo perfeito, aí o trio pro divórcio. Entendeu? É você achar que seu casamento não tá bom, você começa a ponderar, né? Meu casamento não tá bom, eu não tenho mais ciúmes dele e eu acho que eu não amo mais. Pronto, eu vou me divorciar. Entendeu? Então, se você tem esse entendimento sobre isso, seu casamento é como se você tivesse um diagnóstico de uma doença e você já fosse comprar o caixão, entendeu? Você nem tenta resolver. Agora, quando você entende que o amor, ele vai além de um sentimento, ele vai além de uma satisfação ou insatisfação que você tá tendo. Quando você entende que a ausência desses ciúmes possessivo não é amor, aí você isola só o problema que existe em si, que é a insatisfação. E quando você entende que o problema é só a insatisfação, não é a falta de amor, não é porque você perdeu os ciúmes, aí você consegue trabalhar especificamente a insatisfação no casamento. Aí você começa a parar de querer desistir, a gastar tempo pensando como vai ser o seu futuro, o que você vai fazer, como que vai ser depois que ele se mudar da sua casa, como que vai ser com o filho, você entendeu? Você para de querer desistir pra querer agir realmente no problema. Então, por isso que eu quero trazer aqui pra vocês essa clareza e esse entendimento do porquê o ciúmes possessivo não é uma manifestação de amor, certo? Então, isso é um dos mitos aí. É você achar que porque você não sente mais ciúmes, você não ama mais seu marido. Não é isso. Tá errado. Outra coisa que a gente tem também é o falso entendimento. A gente acredita que é verdade. É você achar que pelo seu marido não sentir ciúmes de você, ele não te ama. Ou ele tem outra pessoa. A gente tem essa impressão. Meu marido ele não tem ciúmes de mim, eu acho que ele não me ama mais. Só que se acontece com você aqueles problemas que eu falei, que você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, né, pessoal aí, um problema seu, o seu marido ele também pode. Então o seu marido ele também pode estar passando por um desafio no trabalho dele, um desafio profissional, uma pressão com o chefe dele. Ele pode estar passando aí por um momento de frustração no trabalho, com a vida mesmo. E por isso, por ele estar tão
inserido nesse problema, ele não ocupa mais o tempo dele tendo aquelas manifestações de ciúmes. Mas isso não significa que ele não te ama. Entendeu? A mesma coisa pode estar acontecendo pro bem. Às vezes ele pode estar passando por um processo de promoção no trabalho, onde ele tem que se dedicar mais. Às vezes ele tá empolgado com um projeto que ele tá construindo aí, com alguma coisa que ele tá fazendo. E ele não tem mais aqueles episódios de ciúmes. E às vezes, sabe o que pode estar acontecendo também? O seu marido e vocês, como casal, vocês podem estar amadurecendo. E quando você passa por esse processo de amadurecimento, aumenta a sua confiança com ele e a confiança dele com você. Então, se antes ele tinha esses episódios de ciúmes e agora ele não tem mais, pode ser que agora ele confie em você. Pode ser que agora vocês dois tenham amadurecido e que ele não precise mais ter esses episódios de ciúmes porque não faz sentido. Isso é muito comum às vezes, e aí você acha que ele tem outra. Ah, não, ele falou que queria tentar, mas eu acho que ele tá, como ele não tá tendo ciúmes de mim, eu tô achando que ele tá falando isso, mas na verdade ele já tá com uma outra pessoa engatilhada. Entendeu? Então, e não, às vezes é o contrário, é totalmente o contrário. É por ele estar confiando em você, por ele estar mais maduro, mais amadurecido na relação, que ele não tem mais esses episódios de ciúmes. Só que se você tem esse pensamento que o figurinha lá, ele tá te traindo, ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, o que você vai fazer? Você vai começar a querer criar episódios para que ele sinta ciúmes, para que ele volte a te amar, né? Se o seu entendimento é esse, sobre os ciúmes. Aí você começa a usar roupas que você nem usaria, só para chamar a atenção dele, só para fazer ele sentir ciúmes. Aí você começa a tirar selfie lá com os peitos de fora, com, né, toda assim, só pra ele sentir ciúmes de você, porque você acha que é assim que você vai saber se ele te ama ou não. Aí você começa a conversar mais com os homens de um jeito mais assim, diferente, mesmo que você ache errado, só pra ver o que ele vai fazer. Só pra ter essa sensação de que ele tá te amando, de que se ele prestar atenção, ele vai, isso tá demonstrando que ele te ama. E é totalmente errado. Você só consegue, assim, fazendo isso, perder a sua identidade, passar por cima dos seus valores pra fazer isso, porque se é algo que você considera errado e mesmo assim você faz, você tá passando por cima do que você acredita. Entendeu? Então, quando você começa a ter esse tipo de comportamento, você só colhe 2 resultados. E que não são bons. O primeiro deles é ter mais indiferença ainda, porque se ele tá passando por um processo de amadurecimento, ele vai falar, nossa, que besteira, eu nem vou ligar pra isso. E aí aí sim você vai achar que ele não te ama, porque ele vai ficar indiferente a esses essas suas criações de ciúmes, de episódios de ciúmes. Esse é um dos resultados que você colhe. E o outro você pode ganhar, né, o que você quer, que é a briga. Que é ele ficar com muitos ciúmes, mas aí o que vai acontecer? Ele não vai vir falando que te ama, ele vai brigar, ele vai achar ruim. Ele vai ficar bravo, ele vai querer partir pra briga se você estiver conversando com uma outra pessoa. Entendeu? Você só consegue esses 2 resultados. E nenhum deles é um resultado que vai fazer realmente o seu marido, você perceber que o seu marido te ama. Porque isso não é uma manifestação de amor. Existe 1001 maneiras de manifestar amor. E o ciúmes não é uma delas. Que isso fique bem claro, tá? E também, o que pode acontecer? Pode acontecer de você já ter estado em um relacionamento em que o figura lá, ele tinha muito ciúmes de você, né? Vocês viviam naquele como que é a música do Leandro Leonardo, que eu tô... Entre tapas e beijos? Entre tapas e beijos, vocês viviam com aquele senso de posse, sabe? Você achava que aquilo era amor, só que não era amor, porque ele foi embora. E você carregou esse entendimento de que a manifestação de ciúmes é amor, você carregou pro seu relacionamento atual. Então, você mandou o cara embora, você mandou o figura embora lá, mas esse entendimento errado você carregou pro outro relacionamento. Por isso que muitas vezes você vai de um relacionamento pro outro e os problemas se repetem.
É porque você ainda não aprendeu o que estava errado nos outros para você fazer dar certo nesse. Então isso é uma das coisas. É você achar que o outro, ele tinha muito amor por você porque ele morria de ciúmes. Certo? Então é totalmente errado. E outro erro também é você achar que o meu marido, ele não gosta que eu saia sozinha, ele não gosta que eu saia só com a minha mãe ou só com um amigo, porque ele morre de ciúmes de mim, porque ele me ama. O meu marido, ele não quer que eu trabalhe porque ele me ama muito. Por isso que eu não trabalho, porque ele não quer, porque ele me ama muito, ele quer me proteger. Isso tá errado também. Isso tá fazendo com que você perca a sua autonomia. Isso faz com que você perca a sua identidade. Você deixa de fazer as suas coisas, você deixa de ter os seus projetos, de ter planos na sua vida, porque você vive no guarda-chuva do outro, porque você acha que o outro te ama, por isso que ele faz isso. E ele não faz isso porque ele te ama, ele faz isso porque ele tem esse ciúmes patológico. Esse ciúmes e que ele acha que você é posse dele. E você, achando que é amor, você deixa isso acontecer e você perde completamente a sua identidade. E aí, se esse cara vai embora, você acha que acabou o amor, mas não acabou, porque isso nem era amor. E aí ele vai embora e você fica como? Você fica sem saber quem você é, sem saber do que você gosta, do que você não gosta, porque você perdeu completamente a sua autonomia enquanto você estava com ele. Então, se você se enxerga num relacionamento desse, se você se enxerga num relacionamento em que o seu marido, ele acha que isso ele tá demonstrando que te ama, orienta ele. Primeiro, tenha atenção, isso é um ponto de atenção pra você, porque isso pode ter consequências muito piores depois, quando você decide ter a sua autonomia. Por isso que é importante você fazer o seu marido entender que existem outras maneiras dele manifestar o amor dele por você, e que você tem que melhorar muito mais a sua comunicação. Você precisa estar presente para isso, para você melhorar, sim, o seu diálogo com ele, para poder falar, olha, eu quero trabalhar, eu vou me sentir assim, eu gostaria de fazer isso, hoje eu me sinto assim, mas se eu fizer isso, eu vou... Sabe? Você vir trazer isso para ele. Porque a pessoa que sofre, ela é a causadora desse ciúmes patológico, ela também sofre com isso. Uma pessoa que sofre. Então, você como esposa, você precisa ajudar o seu marido e, se preciso, procurar uma ajuda profissional para você curar esse ciúmes patológico dele. E aí, você ir trazendo outras formas para ele e mostrando para ele que ele pode sim te amar, mas de outras maneiras. E que o ciúmes não é uma delas. Certo? E aí, eu quero falar aqui pra vocês sobre o que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre amor, sobre ciúmes. E quando eu penso na Bíblia, eu lembro muito de Coríntios, né? Que Paulo escreveu, em que ele fala que o amor, ele é paciente, ou seja, é um amor que ele é lento pra ira, né? A paciência, ela significa isso, é você ser lento pra ficar irado, lento pra ficar com raiva. O amor, ele é bondoso, então você quer o bem do outro. E o amor, ele não é invejoso, o amor, ele não é ciumento. Você quer comprovação maior do que o que está escrito na Bíblia? O amor, ele não é ciumento. Então não queira você que o seu marido tenha amor por você manifestando ciúmes, porque isso não é amor. E outra, se você já sentiu ciúmes na sua vida, se você já passou por isso, já sofreu, né? Você sentiu ciúmes de alguém, você sabe o quanto que você fica cego. Você sabe o quanto que você perde a cabeça, você briga, você bate, você xinga, e você faz isso na frente de quem for. É como se você realmente ficasse cego. É na frente de filho, é na frente de marido, é em festa, é em qualquer lugar, você perde a cabeça. E eu te pergunto, você gosta de sentir ciúmes? Não, né? E por que raios você quer que o seu marido sinta isso, já que é tão ruim? Já que é um sentimento tão difícil pra você, se você que é a mulher que é ciumenta, e você sabe o quanto você sofre com isso, por que você quer que o outro sofra também? Isso não é amor.
O amor não é você querer o bem do outro? Então por que você quer que seu marido sinta ciúmes de você, se isso não vai trazer nenhum benefício, nem pra ele, nem pra você? Certo? Então essa é a grande questão aqui. É que essas manifestações de ciúmes que a gente acha, né, que é bom, ela não é. É isso que a gente precisa ter em mente. E é justamente isso. É justamente o que a Bíblia traz. Que o amor, ele é bondoso. O amor, ele é paciente. O amor, ele não é invejoso. O amor, ele não é ciumento. Então, traga isso para o seu casamento e traga isso para o entendimento. Se você é a pessoa que é ciumenta. Ou se o seu marido que é o ciumento. Ou se o seu marido, ele era ciumento e agora ele não é mais. Para você conseguir entender se o fato do seu marido ser ciumento e agora não ser mais, exige de você um entendimento e um conhecimento do seu marido. Por quê? Porque você precisa saber, primeiro, se ele não tá passando por alguma dificuldade, ou se ele tá muito empolgado com algum projeto. Analisa isso antes, você entendeu? E aí, quando você analisa isso antes, você fala, bom, o meu casamento tá ok, tá bom. Então, o fato dele não sentir mais ciúme significa que ele não tá mais ocupando o tempo dele com isso, e isso não era bom pra nenhum de nós dois. Porque só terminava em briga, só isso, só aquilo, entendeu? E se isso vem de outros casamentos, de outros relacionamentos, a mesma coisa. Você fala, bom, ele é diferente, ele não tem aquele ciúmes possessivo que o outro tinha, mas isso não significa que ele não me ama. Certo? Então, eu quis trazer essa clareza para vocês entenderem os prejuízos de sentir ciúmes, o entendimento do porquê você não deve promover episódios para o seu marido sentir ciúmes de você, e que se você que tem os ciúmes, isso não significa que é porque você ama, você tem mil e uma maneiras muito melhores de manifestar o amor, e você tendo essa clareza de que essa não é uma maneira de manifestar o amor, você tá aberta a procurar outras maneiras, entendeu? Isso não vai mais ocupar a sua cabeça. Por isso que eu quis trazer esse entendimento aqui pra vocês. É pra vocês justamente terem clareza disso. E que você precisa conhecer o outro e, principalmente, você precisa se conhecer. Pra ver se, por você achar que ele não sente ciúmes de você, por mais que o seu casamento esteja bom, mas como você acha que ele não sente ciúmes de você porque ele não te ama, aí você começa a plantar um monte de ideias na sua cabeça de que ele tá te traindo, você entendeu? Então, aquelas ideias de obsessão, aquelas ideias de achar, de ter suspeita de infidelidade, aquelas ideias e aquelas necessidades de verificar tudo, de vasculhar celular, de vasculhar bolsa, de vasculhar roupa, de sentir cheiro de roupa, pra ver se não tem marca, cheiro de carro, entendeu? Começa a perceber, por mais que seu casamento esteja bom, você começa a plantar esse monte de coisa aí na sua cabeça só porque o seu marido não tem ciúmes de você. Começa a olhar o lado bom, começa a ver o que ele faz de bom pra você, o que ele faz o que ele traz aí pro relacionamento de vocês que agrega. Entendeu, gente? Então, se empenhe nisso. E se você tá numa situação dessa, em que você tem um marido que ele tem esses sintomas, que ele não quer que você trabalhe, que ele não quer que você estude, você precisa focar em melhorar o seu diálogo com ele. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Você tem que fazer isso. Você tem que trazer essa comunicação constante. Olha, eu me sinto bem fazendo isso, eu quero fazer isso por causa disso e disso e disso. Esses ciúmes que você sente não me agrada. Você sempre traz pra você. Você nunca acusa o outro. Ah, você que é louco, você que é doente. Isso não dá em nada. Isso só acaba em mais briga. E se você tem uma pessoa do seu lado que tá passando por esse ciúmes patológico, a sua ótica agora, ela tem que ser de ajudar. Ajudar ele a entender que isso é um problema. E eu vou deixar essa live gravada. Depois você compartilha. Se você conhece alguma amiga que tem esse problema no casamento dela, que você já percebeu que ela não tem autonomia, que ela deixa de fazer as coisas porque ela acha que aquilo é manifestação de um amor,
de amor do marido dela, compartilha depois com ela essa live, para ela entender que isso não é manifestação de amor e que ela precisa ajudar o marido a entender isso também, porque às vezes ele não sabe, ele acha que na cabeça dele aquilo é correto, na cabeça dele aquilo é o amor. Porque muitas vezes ele vem de um lar em que ele cresceu aprendendo isso. Ou ele vem de relacionamentos anteriores também em que ele viveu achando que os ciúmes eram uma manifestação de amor. Um ciúmes desse nível era uma manifestação de amor. Então compartilha. Se o seu marido quer assim, compartilha com ele, para ele entender. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau, tchau.